Enfrentar a desinformação sem infringir direitos fundamentais. É assim que a Coalizão Direitos na Rede, formada por 39 entidades da sociedade civil e também acadêmicas, defende que deve ser o PL das fake news, proposta que tramita no Congresso Nacional e que, apesar do nome aparentemente simples, traz em sua ementa termos muito mais complexos e abrangentes. O projeto institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Desde que começou a tramitar, em maio deste ano, os questionamentos e discussões envolvendo a matéria são diversos e vão desde críticas com relação ao momento escolhido para a inclusão da proposta na pauta dos congressistas, momento esse de pandemia e com votações sendo realizadas remotamente, até pedidos de mais tempo e de um efetivo debate com a sociedade. Professor da Escola de Comunicação da UFRJ e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Marcos Dantas está entre os que aderiram individualmente a um pedido de retirada de pauta do projeto. Pedido esse encaminhado aos senadores e que contou ainda com assinaturas de grupos como a Coalizão Direitos na Rede, empresas do setor e também entidades. É um problema extremamente complexo, de difícil definição, envolve uma questão central, que é a questão da liberdade de expressão, envolve, por outro lado, uma série de problemas que estão realmente ocorrendo hoje em dia nas plataformas sociais, de forma que é um problema que deveria ser tratado, deve ser tratado com muita tranquilidade, com muita calma, num debate amplo, envolvendo diferentes segmentos da sociedade, para que se possa chegar a uma construção consensual. Não pode ser decidido no assodamento, na correria, com possíveis falhas, inclusive técnicas relativas ao próprio funcionamento da internet, né? Então, é um assunto que deve ser debatido de uma forma mais profunda, mais calma, e numa situação que nós estamos. Quer dizer, hoje em dia, o que é mais importante no nosso país é a pandemia, mais de 1.000 mortes por dia por causa do Covid. Isso é que é urgente. Essa questão aí não é tão urgente assim. Ela pode ser discutida com tranquilidade. Em meio e apesar de tudo isso, o projeto foi aprovado pelos senadores em 30 de junho. Entre as determinações do documento, os provedores de ferramentas de redes sociais e de serviços de mensagens privadas deverão limitar o número de contas controladas por um mesmo usuário e também o número de membros por grupo de mensagem, confirmar a identidade do usuário quando houver registro de denúncia ou indício de inautenticidade, identificar os conteúdos que são publicitários e impulsionados, suspender contas de usuários que tiverem contratos rescindidos pelas operadoras de telefonia móvel, no caso daqueles serviços vinculados exclusivamente a um número de celular, manter por 3 meses registros de encaminhamentos de mensagens em massa, incluindo aí identificação do remetente, data, hora e número de pessoas que receberam essas mensagens, notificar usuários quando houver denúncia ou aplicação de alguma medida contra eles, informando prazos e procedimentos para defesa e contestação, excluir imediatamente, sem a necessidade de moderação, conteúdos que, por exemplo, violem direitos de crianças e adolescentes, ter sede e representante legal no Brasil, assim como garantir a autoridades brasileiras o acesso remoto ao banco de dados de usuários. Esse último, aliás, é ponto fundamental de acordo com a titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Ponto fundamental também para ela, mas que ficou de fora do relatório da matéria no Senado, é endurecer as penas aplicadas aos que cometem crimes no ambiente virtual. O senador relator da proposta cogitou incluir alterações no Código Penal, mas decidiu não fazê-lo. A nossa dificuldade maior na operacionalização dessas investigações, ela se dá muito com o trato e o acesso às empresas de aplicação de internet, que muitas vezes são internacionais e
pouquíssimas têm algum escritório de representação aqui no país. E é um bom projeto de lei. No entanto, ele está muito adstrito à questão da postura e atuação dessas empresas que eu acabei de dizer que nós temos dificuldade de acesso. Por esse lado seria ótimo, legal, elas têm que ser mais responsabilizadas, ser chamadas mais à responsabilidade, porque elas lucram milhões aqui no Brasil e na hora de arcar com algum tipo de responsabilidade sobre o uso indevido, elas, vamos usar uma expressão popular, elas meio que tiram o corpo fora, alegando que realmente não tem responsabilidade sobre o que os usuários publicam e lançam ali através das plataformas. Por esse lado é bom. No entanto, por exemplo, não adianta a gente às vezes apertar, puxar a responsabilidade dessas empresas e o autor daquela fake news continuar respondendo por um crime de menor potencial ofensivo, apenado com detenção de no máximo 2 anos. Então, assim, o usuário ele não vai sentir o peso da responsabilização como as empresas sentirão. Então, hoje, se ele for impedido de usar aquela plataforma, ele usa outra. Ele cria um perfil fake e ele sabe que vai responder por um crime de menor potencial ofensivo. Então, tem que ser um projeto naquele sentido, sim, em relação às empresas, que são as de aplicação de internet, mas ele tem que ser mais amplo. Ele tem que chamar a responsabilidade o usuário também. Outro ponto que para muitos o projeto deixou mesmo de fora é a privacidade dos usuários. Isso se deve, por exemplo, ao compartilhamento de dados pessoais entre as plataformas que operam as ferramentas de redes sociais e operadoras de telefonia e se deve também ao registro de encaminhamentos de mensagens em massa que as plataformas deverão manter por 3 meses. O senador, relator da matéria, afirma que não haverá risco à proteção do usuário, pois a criptografia do conteúdo será mantida. Mas quem discorda afirma que pontos como esses vão contra a Lei Geral de Proteção de Dados e violam garantias previstas no Marco Civil da Internet. E como é que a gente pode, então, professor, conciliar a privacidade do usuário com esta prevenção, evitando, né, os abusos, o cometimento de crimes por meio da internet? Essa é a pergunta de $1 milhão. É realmente complicado. A minha resposta pessoal, isso também é uma polêmica, mas a minha resposta pessoal é que a gente precisa encontrar uma solução para isso. A minha resposta pessoal, como professor da UFRJ, como estudioso nesse assunto, entende? É que as plataformas elas têm instrumentos para inibir ou até coibir ou filtrar certas mensagens. E elas fazem isso. Muitas vezes você tem notícia, toda hora você tem notícia, aliás, de censura de um post, de censura de um perfil. Você tem isso. O que a gente não sabe são os critérios usados. Isso a gente não sabe. São critérios opacos e, normalmente, critérios comandados por algoritmo, né? E o algoritmo, alguém organizou aquele algoritmo e o algoritmo acaba incorporando os conceitos e preconceitos de quem o construiu. Então, em princípio, existe mecanismo de filtragem, existe mecanismo de edição. Agora, esses mecanismos não são públicos. E esses mecanismos, a rigor, expressam muito mais os valores do país onde a plataforma tem sede, ou seja, dos Estados Unidos e da cultura americana, da sociedade americana, etc., né? E não expressa os valores de outros países, né? Algumas questões que podem ser problemáticas num país não é em outro, e vice-versa. Bem, e por outro lado, há um problema, aí sim um problema, né? Porque a maior parte, ou talvez todos os crimes que são cometidos através da internet, são tipificados na legislação. Eu não sei assim, de haverá algum que poderá não estar tipificado, alguma novidade em termos de crime, não sei. Acho que todos estão tipificados: ódio, racismo, discriminações, calúnia, difamação.
pedofilia, né? Bem, o que acontece então? Você precisa chegar no criminoso, você precisa chegar naquele que cometeu o ato que justifica uma ação civil ou uma ação criminal em cima da pessoa. As plataformas embarreiram isso. Quando o Ministério Público, quando a Polícia Civil, quando a Polícia Federal quer chegar num agente possivelmente criminoso e pede a cooperação das plataformas, elas alegam que não estão sequer sob a legislação brasileira. Então, para mim, a questão legal seria deixar absolutamente claro que as plataformas estão sob a legislação brasileira. O Marco Civil da internet já estabelece isso. E elas nem sempre obedecem. Elas nem sempre respeitam. Então, você teria que criar algum tipo de mecanismo legal, né, que obrigasse essas empresas a se constituírem no país para poder funcionar no país. E no momento que estão constituídas no país, elas passam a ter que respeitar a nossa legislação. Entende? E serem ágeis na resposta. Serem ágeis na resposta à autoridade. Eu acho que é a única questão que pode ser colocada aí. Né? No mais, você vai cair naquilo que a legislação permite ou não permite a qualquer cidadão fazer. Eu acho que a gente não precisa desse projeto de lei. Eu acho que talvez a gente precisasse aperfeiçoar o Marco Civil da internet no sentido de ampliar, de explicitar melhor a responsabilidade dessas plataformas, que hoje, pelo Marco Civil, elas ficam colocadas numa posição de irresponsáveis, né? No sentido de que elas tivessem responsabilidade mais clara em colaborar com as autoridades nos problemas que ocorrem. E acho que há um problema particular, que é o problema eleitoral. Né? Nas eleições, o TSE tem que estar munido de ferramentas, de meios mais ágeis para poder intervir no processo eleitoral de uma maneira que o processo eleitoral não seja deformado por desinformação, mentiras, calúnias, tudo isso, dada a agilidade, dada a velocidade com que as notícias circulam na internet. Então, determinadas questões que apareceram depois do Marco Civil, sobretudo o disparo em massa, e o disparo em massa financiado, né, suportado monetariamente, esses pontos, quando você pensa no processo eleitoral, naqueles 60 dias, 90 dias de processo eleitoral, deveriam ser melhor regulados, deveriam ser, de uma maneira ou de outra, até mesmo inibidos. Né? Então, essas são questões pontuais, que você precisaria aperfeiçoar o Marco Civil ou ter uma legislação eleitoral específica. No mais, você não tem por que ter uma lei específica para tentar tratar a desinformação.